Olá, eu sou Letícia, coordenadora do programa Escola Segura, e nesse vídeo nós vamos apresentar sugestões para organizar a equipe escolar para conduzir casos de Covid na escola. E por que é importante a gente pensar num grupo de pessoas que estão olhando para isso? Porque a gente precisa monitorar esses casos, e porque quando a gente tem um caso confirmado ou suspeito de Covid, isso demanda da escola diversas ações. E se forem distribuídas entre um grupo de pessoas, elas serão realizadas com mais eficiência. Então vamos conhecer aqui os exemplos do que a gente pode fazer com esse grupo de pessoas. Pensar, por exemplo, em eleger um profissional que vai receber as comunicações de caso suspeito ou confirmado de Covid. Então, aquele professor da escola que ligou avisando que acordou com sintomas, ou então aquele aluno que ligou para a escola informando que está positivo para a Covid, ou que tem alguém na casa dele positivo. Então, todas essas informações que chegam até a escola, elas precisam resultar em uma ação. É importante ter alguém recebendo esses comunicados e articulando com os demais membros do grupo o que precisa ser feito. Outro ponto importante, precisa pensar, e a gente recomenda que tenha uma pessoa na escola, ou mais de uma, para atender um caso suspeito que veio a acontecer no período de aula. Então, alguém que se sinta confortável, alguém que recebeu treinamento para isso, que vai dar esse atendimento a essa pessoa. Uma outra pessoa, que também é recomendada, é alguém que vai se comunicar com o serviço de saúde, informar a situação para saber qual é a conduta. Vai precisar suspender um grupo de alunos? Não vai? Como vai ser esse monitoramento? O que a saúde vai orientar? Né? Pode ser a mesma pessoa ou uma outra pessoa que também vai ser responsável por elaborar um comunicado para as famílias, para os alunos. Então, informando que em determinada turma tem um caso em investigação ou que em determinada turma há um caso suspeito, a gente precisa fazer essa comunicação. É interessante também ter alguém monitorando os casos afastados, então fazer contato para saber se essa pessoa procurou o serviço de saúde, se tem um diagnóstico já confirmado, se mais alguém na casa apresenta sintomas, então esse monitoramento a gente precisa fazer. Se por acaso algum grupo de alunos foi suspenso por orientação da saúde, a gente entra em contato para saber se mais alguém desenvolveu a doença, então a gente precisa pensar em alguém que pode fazer esse monitoramento. Além disso, a gente sugere fortemente que tenham mais de uma pessoa, talvez na escola, que conheça com profundidade essas condutas, o que a gente pode chamar de protocolo, de plano de contingência. Alguém que sabe exatamente quais são todas as ações para sanar as dúvidas de todo mundo na escola. E essa pessoa não só precisa ser conhecedora dos procedimentos, como também acompanhar as atualizações. Nos últimos meses, a conduta em relação a um caso suspeito ou confirmado de Covid, ela mudou bastante, à medida que a ciência está avançando. É importante ter alguém olhando para isso, para poder manter o protocolo da escola sempre atualizado. Além disso, depois de eleger pessoas para determinadas ações, é importante que elas se reúnam de tempos em tempos, conforme a disponibilidade da escola, por semana, por quinzena, para poder discutir o que está funcionando bem, e o que precisa ser aprimorado em relação à condução de um caso na escola. Isso é muito importante. Esse grupo de pessoas também pode pensar na elaboração de um relatório. Então, a gente precisa entender quantos alunos estão presentes na escola, quantos estão afastados, ou alunos ou professores, né, profissionais da educação, por suspeita de Covid, quantos alunos foram afastados para monitoramento, então ele é um contato próximo, por exemplo, na turma dele tem um caso positivo, e a saúde orientou a suspensão daquela turma. Então, quantos alunos estão em monitoramento afastados? Quantos alunos são confirmados para a Covid? Ou quantos profissionais na escola têm o diagnóstico de Covid? A gente precisa conhecer o cenário para poder agir, até para poder informar a autoridade de saúde. E mais importante do que elaborar o relatório é também divulgá-lo, com os devidos cuidados em relação ao sigilo, sem exposição de ninguém, mas a comunidade escolar precisa conhecer esses dados. E comunidade escolar se implica em equipe de educação, familiares e alunos. Quando a gente divulga os dados, né, de casos suspeitos, confirmados, ou que naquela semana, porventura, não teve nenhum caso, a gente dispara um alerta para essa comunidade de que a pandemia não acabou e que a gente ainda precisa continuar fazendo a nossa parte para poder ter um retorno seguro. Com todas essas medidas estabelecidas, se isso puder ser implementado na escola, a gente consegue olhar para esse protocolo com bastante eficiência. Então essa é a nossa sugestão para esse vídeo. Espero você nos próximos vídeos. Até mais!